Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida colorada. Estamos começando mais uma edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, a 12ª edição da nossa atração aqui do canal do Inter, que começa no embalo da grande vitória de virada que o Internacional conquistou sobre o São Paulo em partida da 23ª rodada do Brasileirão. Debaixo de muita chuva, o clássico nacional contra os paulistas aconteceu no Beira-Rio na noite de quarta-feira. E o Internacional foi a campo com uma série de desfalques, muito por conta da data FIFA, que havia sido encerrada horas antes, na madrugada de quarta-feira, primeiras horas de quarta final da noite de terça. Ener Valencia, Sérgio Rocher e Charles Arangues, convocados por suas seleções, ficaram de fora da partida. E também os lesionados Johnny, Pedro Henrique e Vitão. Completando a lista de ausências estava o atacante Luiz Adriano, suspenso. Sem eles, Eduardo Cudê mandou o time a campo com o que tinha de melhor. No gol Kehler, nas laterais Fabrício Bustos e René, a zaga com Hugo Malho e Mercado, meio de campo de Gabriel, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson, e à frente Alan Patrick com o jovem Luca. O primeiro tempo foi de poucas chances para os dois lados. O Inter até criou logo aos 2 minutos a melhor oportunidade com Maurício depois de passe de Alan Patrick. Tudo indicava que o intervalo chegaria com o placar ainda zerado, mas nos acréscimos de pênalti, Calheri marcou o gol dos visitantes e deixou a torcida receosa no Beira-Rio de que o Inter seguiria com o jejum de vitórias no Brasileiro. Tudo mudou depois do intervalo. O Colorado teve uma das grandes atuações suas na temporada, encurralou o São Paulo no campo de defesa e construiu uma pressão muito forte e efetiva, que resultou em gol logo aos 13 da etapa final. Mostrando que o caminho estaria com os elementos surpresas, o Inter chegou ao empate com Fabrício Bustos. O lateral direito aproveitou a jogada que passou por Alan Patrick e Wanderson e depois, de corte ruim da defesa do São Paulo, dominou e finalizou de perna direita um foguete, sem nenhuma chance de defesa para o goleiro Rafael. Apoiado pela torcida, que apesar das fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul nos últimos dias, compareceu na casa das 20 mil pessoas, colorados e coloradas, o Inter seguiu na pressão, esbarrou em algumas boas defesas do goleiro Rafael e também em cortes na defesa, mas chegou à virada aos 24 minutos e com um golaço. Um dos jogadores mais regulares da temporada de 2023 do Inter, René, marcou pela primeira vez com o manto vermelho. De fora da área, depois de receber a assistência de Alan Patrick, o lateral não teve medo da longa distância e arriscou um canhotaço absolutamente indefensável. Gol marcado em homenagem para o filho ou filha que está por vir nos próximos meses. O São Paulo, que também vive o seu jejum de vitórias no Brasileirão, pressionou nos minutos finais, mas não chegou ao segundo gol na partida. Com isso, o Inter vence após 10 rodadas nacionais, chega aos 29 pontos na tabela de classificação e já começa a olhar para a parte de cima da tabela, a primeira página, equipes que irão para a Libertadores do ano que vem. Depois do jogo, o técnico Eduardo Cudê parabenizou o grupo pela grande atuação, sobretudo no segundo tempo, e elencou alguns dos motivos pelos quais o Colorado fez uma etapa final tão forte e merecedora da vitória. Acho que fizemos um grande segundo tempo, coincido nisso, mas também que não merecíamos ir perdiendo en el primer tiempo, ¿no? Con prácticamente un tiro a golería y no habíamos generado situación, y cuando ten esta racha negativa siempre parece ahí, falamos en medio tiempo, podíamos subir un poco más a línea para presionar, para robar la bola más adelante y estar convencido también, estar convencido de lo que hacemos, de la idea, de que podíamos jugar, podíamos generar mucho más, y la verdad que o time salió muy bien el segundo tiempo y bueno, muy contento porque no solo en cuanto a presión, a recuperación, pero por sobre todas las cosas al juego, ¿no? Y a la cantidad de situaciones que generamos. Sí que también un time enfrente que juega muy bien, que tiene jugadores diferenciales, de mucha calidad, y también es un time muy difícil, pero ajustamos algunas cosas y salimos a buscar, convencidos, y sabiendo que el resultado que nos servía era ganar, y bueno,
en líneas generales, acho que hicimos un grande partido. Un grandísimo segundo tiempo, mas o primeiro tempo no fue malo, ¿entiendes? Con el rival que teníamos enfrente, pero bueno, tomamos ese gol al final del primer tiempo y es difícil un medio tiempo después cuando acontece esto y con la necesidad de que teníamos que ganar, pero te voy a volver a decir, estamos convencidos, repassar esse convencimento que temos e sair a jogar e a ganhar. Quem também falou depois da partida, mas ainda do gramado do Beira-Rio, foi o argentino Fabrício Bustos, que dedicou o gol de empate para a sua família e aos torcedores e torcedoras do Internacional. Bueno, estamos muy contentos, la verdad es que teníamos que volver a la victoria y nada, lindo darle una alegría con este día a la gente y a la familia. E é claro que também tinha que ter entrevista dele. Encerrando as declarações pós-jogo dos representantes do Internacional, René, que pela primeira vez na carreira havia marcado um gol pelo Internacional, deu um recado para a torcida de que espera que esse seja o primeiro de muitos outros. Bom, só agradecer a Deus aí pela essa alegria aí, fazer o gol, desejar meu filho, ainda mais sendo o gol da vitória, mas não acabou por aqui, espero que seja o primeiro de muito com essa camisa aí colorada. E agora é descansar, vir fora de casa e se preparar melhor ainda para essa decisão na Libertadores. O Colorado volta a campo no próximo meio de semana, na quinta-feira, dia 21 de setembro, contra o Atlético Paranaense. A partida da 24ª rodada do Brasileirão será às 7h30 da noite na Liga Arena, em Curitiba. Os próximos 2 finais de semana serão destinados às finais da Copa do Brasil e por isso, então o Colorado volta a campo só daqui 7 dias. O jogo com o Atlético Paranaense será o último disputado pelo Inter antes da semifinal da Conmebol Libertadores. O jogo de ida está previsto para o dia 27 de setembro, às 21h30, no Maracanã. E a venda de ingressos para a torcida colorada não começará, como previsto, nesta quinta-feira, dia 14 de setembro, devido ainda a algumas indefinições de parte do Fluminense a respeito da abertura da comercialização de entradas, mas tão logo o Inter possa abrir a venda de ingressos, anunciará devidamente para seus sócios, torcedores e torcedoras em seus canais oficiais. Falando ainda do jogo contra o Atlético Paranaense, para a partida a expectativa é que Eduardo Cudê volte a contar com os atletas que disputaram a data FIFA. Charles Arangues esteve com a seleção chilena, que foi superada na rodada de estreia das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 e já na última terça empatou sem gols dentro de casa com a Colômbia. Sérgio Rocher somou 3 pontos na rodada de estreia das eliminatórias, uma vitória convincente do Uruguai por 3-1 sobre o Chile, exatamente de Arangues. Já na segunda rodada, Rocher perdeu para o Equador de Ener Valencia por 2-1 e Valencia completa a lista dos possíveis retornos do Internacional. Valencia que estreou com o Equador numa derrota de 1-0 para a Argentina fora de casa e depois conquistou esse triunfo de 2-1 em Quito, que deixa sua seleção com 3 pontos nas eliminatórias para a Copa de 2026. Já no celeiro de asas, a novidade é que o Internacional está classificado para os mata-matas do Brasileirão Sub-17. 2023 será a primeira vez na história que a categoria juvenil do Inter disputará a segunda fase do Campeonato Nacional e a vaga foi conquistada mesmo com derrota de 2-0 para o Atlético Mineiro na primeira rodada da fase de pontos corridos. O Inter será mandante no jogo de ida das quartas de final contra o São Paulo, mas os jogos ainda não têm datas definidas. Vale lembrar que o São Paulo foi adversário colorado na final do Brasileirão Sub-20 de 2021, quando o Clube do Povo se sagrou campeão, jogou ida no Beira-Rio, venceu por 2-0 e depois do empate de 1-1 garantiu a conquista para o Sub-20. Agora, contra o São Paulo, em outra fase, não final, mas quartas de final, quem busca fazer história é a gurizada do Sub-17. Quanto às gurias coloradas, todas as expectativas estão voltadas para o sorteio da fase de grupos da Conmebol Libertadores Feminina. Finalista do Brasileirão do ano passado, o Inter disputará pela primeira vez não só na sua história, mas do futebol feminino gaúcho, a principal competição na modalidade de clubes do continente. O sorteio dos grupos está previsto para sexta-feira na sede da Conmebol. O Clube do Povo está no pote 4 ao lado de Universidade de Chile, Atlético Nacional da Colômbia e também do Libertad Esportivo Limpeño do Paraguai. Os cabeças de chave serão o Independente Santa Fé e o Palmeiras, equipe brasileira atual campeã da América. Além desses dois, o pote 1 ainda conta com equipes que serão as primeiras de seus grupos, com Boca Juniors e Corinthians. O pote 2 tem América de Cali, Colo-Colo
Barcelona de Guayaquil e Olímpia do Paraguai, enquanto o pote 3 tem Universitário do Peru, Caracas da Venezuela, Nacional do Uruguai e Always Red da Bolívia. O sorteio dos grupos está previsto para 1 hora da tarde de sexta-feira, e ele será transmitido pela Rádio Colorado. Já fica o convite para todo mundo ficar ligado e conhecer o caminho das gurias na principal competição de clubes do continente. O Inter estreará no mês de outubro. Antes disso, está previsto por volta do dia 20 de setembro, feriado da Revolução Farroupilha, acontece a estreia das gurias coloradas no Gauchão Feminino de 2023. Final de ano reserva, portanto, muitas emoções para o Internacional também no futebol feminino. Nas categorias de base, as gurias coloradas tiveram adiada a partida da segunda rodada da fase de grupos do Gauchão Sub-17. O duelo contra o Futebol Convida aconteceria nesse sábado, mas foi transferido devido às chuvas e todas as enchentes que assolam a população do Rio Grande do Sul. A partida agora será disputada no Sesc Protásio Alves, no dia 23 de setembro, a partir das 3 horas, também, claro, contra o Futebol Convida. Vale lembrar que as gurias estrearam, entre aspas, na competição, com vitória de 3-0 sobre o Guarani de Bagé, que desistiu de disputar o torneio e, portanto, foi superado por WO. Repassado o que de mais importante aconteceu na semana do Internacional, a gente abre agora no Boletim Colorado o Momento Estrela Bet. A 23ª rodada do Brasileirão começou com vitória do Internacional sobre o São Paulo e também com triunfo do Atlético Paranaense em cima do Flamengo, mas será continuada ao longo dos próximos dias. No sábado, a gente já tem um confronto muito interessante no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Vasco da Gama contra Fluminense. Clássico carioca, devido a uma série de polêmicas envolvendo o Ministério Público do Rio de Janeiro e também o próprio Vasco da Gama. A partida não acontecerá no estádio São Januário, não foi liberado para receber o duelo, e assim o estádio do Botafogo sediará o clássico de Vasco e Fluminense. O Vasco querendo confirmar um momento de ascensão na luta contra o rebaixamento, e o Fluminense, é claro, na expectativa de confirmar sua luta pelas primeiras posições na tabela do Brasileirão. Vale ainda lembrar que nenhuma das duas equipes se sente exatamente à vontade no gramado sintético, que promete ser um elemento a mais numa partida em que o empate tem uma odd muito interessante na Estrela Bet. Sempre lembrando que as odds, elas são variáveis de acordo com o fluxo das apostas, mas no momento a gente vê aqui uma odd de 3,38 para o empate. Um resultado, pensando que o Vasco vem com um desempenho ofensivo interessante, o Verratti começou bem, o Payet recentemente estreou e talvez seja até titular nesse cenário, mas considerando a força do Fluminense do Fernando Diniz, imagino que o empate com gols seja um resultado de alta probabilidade e, mais do que isso, de alto retorno na Estrela Bet. Também no sábado, mas às 9 horas, o líder Botafogo, mandante no estádio Newton Santos, visitará o Atlético Mineiro na nova Arena MRV. A partida tem uma série de interrogações, porque, primeiro, o gramado da Arena MRV não parece que estará na melhor das condições devido a algum show que foi sediado pelo estádio. Ao mesmo tempo, a gente tem a situação de que o Botafogo, embora líder e com uma vantagem confortável, foi derrotado pelo Flamengo dentro de casa na última vez que foi a campo. E além disso, o Botafogo vem de uma recente eliminação na Sul-Americana. Tudo isso fez até o técnico Bruno Lage conceder uma entrevista coletiva colocando o cargo à disposição da direção, dizendo que a pressão que vinha nele por parte da imprensa estava afetando os seus jogadores. Então, é um jogo de algumas interrogações para o líder, que normalmente seria o favorito, e é um jogo em que o Atlético Mineiro tem a sua grande ambição da temporada, que é buscar a melhor posição possível no Brasileirão. O único porém no Atlético Mineiro é que o artilheiro, o ídolo Hulk, não fica à disposição, já que ele está suspenso depois de, na última rodada do Brasileiro, antes da data FIFA, ter recebido o terceiro amarelo contra o Atlético Paranaense. Por isso, correndo o risco de parecer um pouco muraldino demais, eu também acho que o empate é um resultado interessante nesse duelo de alvinegros, Atlético e Botafogo, e é um resultado que tem uma odd de 3,32 na Estrela Bet, ou seja, também tem uma taxa de retorno bem interessante. Por fim, a final da Copa do Brasil, domingo, entre Flamengo e São Paulo, jogo de ida no Rio de Janeiro, Maracanã. E a verdade é que se o São Paulo fizer o crime contra um Flamengo bastante conturbado, as odds na Estrela Bet são de 4,24. Então, daqui a pouco, fazendo uma aposta de um valor mais generoso e obtendo o retorno na vitória de São Paulo, domingo às 4 da tarde,
Tu Colorado ou Tu Colorada que nos acompanha garante até a viagem para torcer pro Inter contra o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. Fica a dica, é aquela aposta mais ousada, mais ambiciosa, mas o Flamengo em momento conturbado. O São Paulo teve a derrota pro Internacional, é claro, mas estável com o Dorival Júnior nas Copas. É um resultado que vale a pena ficar de olho, a vitória de São Paulo, que pode até te levar pro Rio de Janeiro para torcer pelo Colorado na semifinal da Conmebol Libertadores. Chega agora ao fim a 12ª edição do Boletim Colorado por Estrela Bet. O Internacional voltou a vencer no Brasileirão e com uma grande atuação, principalmente no segundo tempo, e 2 lindos gols de seus laterais. O Sub-17 garantiu uma classificação inédita e histórica para a fase de mata-matas do Brasileirão, e as gurias coloradas de olho no sorteio da fase de grupos da Conmebol Libertadores Feminina, que acontece na sexta-feira. Semana que vem a gente volta com o resultado do sorteio e também muito mais informações de todos os departamentos que compõem o dia a dia do Clube do Povo. Te espero sempre aqui no canal do Inter.